Glória a Deus. Então vamos iniciar a mensagem. Eu queria que você entendesse a maneira que Deus vê as coisas, para que você veja as coisas da maneira como Deus vê. Que você possa observar a vida como Deus a observa. Nós temos que refletir os pensamentos de Deus. A ideia é trazer o pensamento de Deus para a terra. E não permitir que a cultura da terra sugue a tua maneira de pensar. Deus nos fez, é incrível, né? A maneira como Deus criou a humanidade. Os pais, quando eles educam os filhos de maneira que eles possam pensar e decidir, aprender a decidir por eles. Esse é o propósito. Deus nos fez para que a gente possa desenvolver cada dia o pensamento. As crianças precisam aprender para poder decidir, porque os pais não podem ficar decidindo pela criança. A criança que vai ter que crescer e aprender a decidir por ela. Então Deus estimula o pensamento desde criança. E a gente precisa observar como Deus pensa, entender, para a gente trazer resultados para a nossa vida. E você deve pensar, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, que vai dar certo. Que todas as coisas vão dar certo. Que Deus vai fazer as coisas cooperarem para dar certo. Porque Deus pensa na sua vida e Ele vê que vai dar certo. E Ele diz na palavra, e nós vamos estudar, que vai dar certo. Eu estava assistindo um programa na CNBC, que é uma TV americana de negócios, e tem um programa que chama Shark Tank, que tem no Brasil um parecido também, mas eles estavam ali, um jovem da nova geração, ele estava contando que ele teve uma ideia de um aplicativo para aeroportos, né, para quem é passageiro frequente, quem quer viajar muito, em nome de Jesus, rodar aí vários aeroportos, não só trabalhando, né, mas também passeando ao longo do ano, no nome de Jesus. Então faz a lista aí e coloca a meta para você ir nesses lugares, né? A vida é o seguinte, só um parêntese aqui. Se você planejar que você vai abrir uma quitanda, você vai vender salgado na porta da escola. Esse vai ser o seu futuro, porque é a maneira como você tem visualizado ele, planejado. Mas se você pensar diferente, falar, não, eu vou abrir uma rede de fast food, você vai fazer uma rede de fast food. Então a maneira que você visualizar é a maneira que vai acontecer no seu futuro. Então se você visualiza coisas acontecendo, planejando, vai acontecer assim, vai dar certo. Deus vai fazer dar certo. Deus quer que você planeje, pensando as coisas sempre o quê? Maiores. A energia e o tempo para você montar uma quitanda na porta da escola para vender salgado, ou brigadeiro, ou o que for, é o mesmo tempo que você vai precisar energia para montar ali uma rede de alguma coisa que você queira fazer, um projeto. Nós temos o quê? Que pensar como Deus quer que a gente pense. A gente tem que visualizar as portas grandes que Deus tem para nós. Voltando para o jovem que estava fazendo um aplicativo, ele disse que saiu do Google, ou foi, eu não me lembro se ele saiu ou se ele rejeitou uma proposta de trabalhar no Google. E ele estava se sentindo ali que ele estava dedicando muito àquele aplicativo que ele criou, que era para passageiros frequentes e que daria informações sobre os restaurantes, os pontos ali nos aeroportos, para que o passageiro frequente soubesse ali onde tem um restaurante que ele queira comer, ele não precise sair perguntando ou pesquisando na internet, não tem às vezes muita informação qual que é o restaurante que tem no aeroporto e tal. A ideia dele era essa.
E o público potencial dele parece que era um dos 200 milhões de passageiros, mas ele tinha alcançado só 100 e poucos passageiros no aplicativo dele. E os investidores estavam olhando ali a apresentação dele, e os investidores queriam ganhar dinheiro com aquilo. Mas eles não viram que o aplicativo dele estava gerando dinheiro, porque ele tinha 100 e poucos usuários e não tinha uma perspectiva de crescer rápido. Eles queriam ver algo que já tinha um produto pronto, usuários e gerando receita. Era isso que eles queriam para eles poderem investir e ganhar mais dinheiro. E eles pegaram e falaram para aquele jovem ali, era um jovem mais da nova geração, e eles falaram para ele: olha, você ainda não tem um produto, você ainda não tem algo que possa se chamar um produto, você precisa melhorar, né? Você está indo no caminho certo, mas você precisa melhorar. E aquele jovem começou a chorar no programa. É uma reação que ele não precisava ter. Quase ninguém, muitas pessoas vão no programa e são rejeitados. Mas ele começou a chorar. Começou a dizer que ele investiu, dedicou muito tempo naquilo ali, naquele programa para desenvolver. Ele está dedicando muita energia naquilo e ele queria receber ali um investimento. Ele queria tantos dólares lá dentro da empresa dele, mas ele não convenceu nenhum. E nós na vida temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente está chorando, ao invés da gente tá transformando as nossas lágrimas em suor. A gente não pode receber essa cultura do mundo e moldar o nosso pensamento à cultura do mundo. Porque aquele jovem, ele achou que as coisas iam vir de graça para ele. Quando a gente lê esse texto, João 16, 33, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Só que a nossa geração, ela não quer vencer o mundo, ela quer ficar chorando. Às vezes a gente chora mais na presença de Deus do que a gente transpira para alcançar resultados. Você tem que entender que Deus colocou um poder dentro de você. Nós temos um poder dentro de nós, e não é para a gente ficar chorando que Deus deu esse poder. Ele deveria ter entendido ali como uma mensagem que ele precisa melhorar um bocado de coisa, ele vai ter que suar mais. Ele recebeu vários feedbacks importantes que ele poderia melhorar, mas ele estava focado ali em chorar, porque ele ficou decepcionado, porque ele não recebeu o que ele queria naquele momento. Ele perdeu uma oportunidade, talvez, de fazer uma divulgação melhor do produto dele, para alcançar mais usuários ali, que ele estava num programa em rede nacional. Só que ele ficou focado em chorar. Eu quero que você lembre de tudo que Deus colocou dentro de você, todo o poder. Não é fácil para ninguém na Bíblia. Às vezes a gente chora, e eu vou lembrar agora de Ana. Ana chorou na presença de Deus. Mas a gente não pode viver chorando. A gente tem que transformar no lugar do nosso choro, nós temos que trabalhar, produzir resultado. Ana chorou na presença de Deus, mas ela foi atrás do resultado e teve vários filhos. Ela não tinha filhos, mas ela teve que brigar por aquilo. Às vezes a gente acha que foi fácil para Ana. Para Ana foi fácil. O meu problema é muito maior que o problema de Ana. Ana não podia ter filhos, Ana era estéril. Aí às vezes a gente para e fala, não, meu problema é um problema muito grande, muito difícil. O de Ana, por exemplo, era um problema muito menor que o meu.
eu preciso chorar mais que Ana. E a gente fica chorando. E o nosso problema, na maioria das vezes, é muito menor do que o de Ana. Porque o de Ana era literalmente apenas um milagre para resolver aquele problema, aquela situação. O nosso precisa talvez de um pouquinho só de esforço, um pouquinho mais de fé, porque a gente desacredita muito rápido, a gente desiste muito rápido, a gente desanima muito rápido. E Deus quer que a gente insista, Deus quer que a gente coloque a fé em ação, é para transformar lágrima em suor. Imagina toda essa capacidade que Deus te deu aí, vira para esse irmão, essa irmã abençoada aí do seu lado, e fala para ele, todo esse poder, essa capacidade, essa inteligência, essa energia, esse vigor, músculo, tudo que Deus fez, é para você ficar chorando, para jogar as lágrimas ali nos olhos, ou é para você transpirar? Eu estou transpirando aqui, a camisa é preta, não dá para ver, mas eu estou transpirando. Porque é muito mais natural que você transpire, que você realize algo. Deus não quer que a gente fique chorando. Ana tinha motivo para chorar. Ana teve um momento difícil. Ela viveu antes de Jesus, mas dentro dela, ela recebeu paz na hora que ela fez aquela oração diante de Deus. Como Jesus falou nesse texto que a gente leu, para que em mim vocês tenham paz. Você tem que ter paz. Tem gente que fica preocupado, tão preocupado que não dorme. É para você ter paz, porque vai dar certo. Vai acontecer. Deus vai realizar. Você vai realizar, você tem a unção de filho de Deus. Jesus falou, vocês terão aflições, então não precisa ficar chorando diante da aflição. Vocês vão ter mesmo, vai ter. Mas tem um ânimo, tem de ânimo, tem de disposição, tem uma atitude diferente, tem uma atitude mais ousada, tem uma atitude de fé. Ele falou, eu venci o mundo. Jeremias 29:11. Olha como que é o pensamento de Deus. Porque nós temos que pensar como Ele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Tem gente que pensa que vai dar tudo errado, que está próximo de dar errado, que aquele problema vai crescer, não vai crescer, vai diminuir. E se você tiver que passar por ele, até o final você vai passar, vai aprender muita coisa, mas aquele problema nunca mais vai ser um problema para você, porque aquilo ali você aprendeu. Aprenda a repetir as coisas. O segredo, irmão, é repetir. Você acha que um atleta de alta performance, ele só consegue resultados como? Através de repetição. Como que o Michael Jordan acertava tantas cestas? Ele repetia, não parava de treinar. Qualquer atleta, para acertar, ele precisa repetir e erra. Senão o Brasil tinha que ter ganhado, né, a Copa do Mundo. Mas os caras erraram. Mas eles não pararam de jogar futebol, não. Eles continuam jogando. E você tem que continuar jogando. Você tem que continuar repetindo o jogo. Porque você precisa dominar esse jogo da vida. A vida é um jogo. É um jogo de xadrez. Quanto mais você jogar, estudar, entender, se capacitar, se preparar, mais você vai ganhar partidas. E a partida pode ser um dia, pode ser 1 minuto, pode ser 10. Você precisa repetir o processo, precisa se preparar. Porque os planos de Deus é para fazer prosperar e não de lhes causar dano. Então você tem que ter o pensamento certo, vai dar certo.
Não pode ficar pensando que vai dar errado. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. É porque o meu problema, eu vou chorar hoje, na presença de Deus, sem parar, e amanhã também, porque a Ana chorou, irmão, mas ela levantou e comeu. Você tem que levantar hoje e comer, amém? Já aproveita e chama o irmão abençoado aí, abençoada do seu lado, para comer e fala, eu vou pagar o lanche para você hoje, só por causa dessa palavra do bispo. Davi teve um problema muito menor do que o meu problema é muito maior, por isso eu choro. A gente fica com esse pensamento. E a gente chora na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, repetindo para Deus a mesma oração chorona. Enquanto Deus está falando para você, para de chorar e vai transpirar. Para de chorar e vai transpirar. Ele está quase fazendo uma música ali. Você precisa entender que Deus está te chamando para um negócio diferente. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. A gente não pode ficar na unção antiga da igreja. A igreja do século passado virou. A igreja da década passada já virou. Jesus está mais próximo. A gente precisa parar de fazer música com o nosso choro e começar a brigar, a transpirar. Porque aí você chora todo dia e começa a criar música, né? Os compositores estão criando música de choro. Nós vamos criar música de celebração e de vitória, amém? Em nome de Jesus, nós vamos criar música de celebração e vitória. Deus, Ele te fez para ser vitorioso. O problema de Davi é diferente. O problema de Davi era menor que o meu. Ele só foi expulso do país. Só jogaram ele lá pro Irã, não sei qual país que ele foi lá na época. Era o dos filisteus, né? Ele só foi lá pro Irã, pro Iraque. Só no meio de gente boa ali. Inimigos de Israel. Ele ficou ali, expulso do país dele. O problema dele era pequeno, porque Israel, o país que ele vestia a camisa, que ele lutou como um soldado, o país que ele vestiu a camisa, queriam matar ele. Ele estava sendo procurado para ser morto. O problema dele era pequeno. Ele tinha que ficar à mercê dos inimigos dele. Foi pequeno o problema dele. Você entende que tudo na vida é difícil? Nada é fácil, para ninguém é fácil. Para você não vai ser fácil. Deus, Ele nos dá força e poder para vencer qualquer obstáculo, qualquer luta. Mas a gente precisa estar com o pensamento correto. Isaías 32:8. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então você tem que pensar que vai dar certo. Fazer plano e perseverar no plano. Irmão, já que você vai fazer um plano essa noite, quem vai fazer um plano essa noite, amém? Vamos sair com atitude. No meio de tantas cadeiradas e confusões aí na última eleição, eu vi uma frase interessante, né? Que um dos candidatos lá falou que todo livro dele tem que terminar com uma ação. Todo capítulo de livro tem que terminar com uma ação. Então todo culto você tem que sair com uma ação também. Todo culto você precisa sair com ação. Você tem que sair daqui com um plano novo. Você pode fazer o plano de abrir uma quitanda na porta da escola.
ou você pode ampliar o plano que você está tendo hoje, que você está colocando, porque você vai realizar. O que é mais fácil? Você quer convencer os investidores para entrar no seu negócio. Você quer convencer alguém para entrar num projeto. Olha aqui meu projeto, eu elaborei aqui, conversei com vários profissionais da área, planejadores, que me ajudaram a fazer esse plano aqui. Eu vou abrir aqui essa lanchonete, vou contratar alguém que vai me ajudar ali no caixa e também ou se não, vou pôr só lá no balcão, servindo o cliente, eu vou ficar lá no caixa. Aí, esse é o plano. Agora o outro plano, olha aqui, esse aqui é meu projeto. Nós vamos abrir 10 padarias, 10 lanchonetes, 10 lojas do que você quiser, ou o aplicativo, o projeto, o software, o que você quiser. Nós vamos alcançar com isso aqui 100 mil pessoas, né? Enquanto a padaria alcançar ali um público de 1.000, 10 mil pessoas. Você vai com um projeto de 100 mil pessoas. Os investidores, o seu investidor tem dinheiro, né? Não é um investidor quebrado, não. Deus é aquele que está apostando no seu projeto. Tem dinheiro para ele, ele é o dono do ouro e da prata. Aí você vai apresentar para ele. Você acha que Deus quer pôr você para crescer do lado de cá, ou para você ficar num projeto menor, limitado? Já que nós vamos planejar essa noite, você vai planejar algo maior para a sua vida essa noite. Você vai planejar algo mais robusto, mais excelente, que espelhe mais o teu investidor, que é o Espírito Santo. Aquele que te gerou ali no ventre da tua mãe, que te capacitou, que te ungiu e é o dono do ouro e da prata. E para ele não tem limitação de recursos, não. Você pode fazer o projeto. Se você quiser aumentar o número de loja, pode aumentar para 100. Porque Deus vai olhar e vai falar, é possível. Mas você tem que fazer o planejamento com ele. José, foi fácil para ele? Ele tinha um plano de governar um país, eu não sei quantos milhões de pessoas tinham no Egito naquela época, eu imagino que alguns milhões. Ele tinha um sonho de governar aí alguns milhões de pessoas. Foi fácil para José? Mas ele tinha um plano, um projeto. E ele desistiu? Não. Ele perseverou. Porque o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Os irmãos dele mandaram ele para a prisão, ele chorou, ou ele levantou e começou a trabalhar mandou ele para a prisão? Não, mandou ele como escravo. Ele chorou ou ele trabalhou como um excelente escravo, um excelente escravo de um egípcio, inimigo dele ali. Ele trabalhou como um excelente escravo. Ele deu suor, ele não deu lágrimas. Nós temos que parar de dar lágrimas, parar de chorar, parar de reclamar, parar de ficar preocupado e começar a dar resultado, trabalho na presença de Deus, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. É para fazer as coisas, pedir as coisas, pensando que vai dar certo ou pensando que vai dar errado, não é? É para a gente sair daqui, é para a gente viver a nossa semana, é para viver a vida pensando que vai dar certo ou pensando que vai dar errado. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá
coisa alguma do Senhor. Ele é duro. Se você está duvidando, você não vai receber. Sabe por quê? Porque você não está tendo fé. Você está alguém que não merece a bênção. A salvação é pela graça, mas tem coisas que você vai ter que dar o seu suor para receber. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Lembra de Daniel? Quando chegou a notícia, mandou matar todo mundo. O que Daniel fez? Ele duvidou, ele disse não vai dar certo, ele chamou todo mundo, mandou falar para o rei, vai dar certo. Eu vou descobrir o que o Senhor sonhou. Eu vou ter a revelação do que o Senhor viu. Olha que cara doido. Pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabia que Deus ia fazer dar certo o negócio. Você tem que ter esse pensamento quando os problemas aparecerem. Porque ele falou para o rei, falou, eu vou falar o sonho que o Senhor teve. Olha que coisa doida. E nós precisamos parar de chorar e dizer, vai dar certo, vai acontecer. Para a gente dar uma corrida aqui, acelerar. Segue o exemplo de Jesus, fala para o irmão do seu lado, segue o exemplo de Jesus. Lucas 22, 42. Jesus orou assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Sabe por que o anjo não vem? Porque às vezes a gente está chorando. Nós temos que parar de ser religioso. Eu não sei quem foi que inventou esse negócio de retaliação, de não sei o quê. Que retaliação, irmão? Criou uma cultura evangélica agora, né? Negócio, medo de retaliação, medo de batalha. Tem gente que fica reclamando de retaliação, medo de não sei o que. Isso é não sei o que, é não sei o que. A Bíblia diz que praga e encantamento não pega em Israel. Não toque em você. Como que vai ter retaliação? Retaliação de onde? Onde está na Bíblia essa retaliação? Mas tem gente que fica falando com medo de fazer as coisas, de viver as coisas, de realizar numa cultura que não está na Bíblia. Deus não nos chamou para ficar chorando. Olha o exemplo de Jesus. E o anjo apareceu. Porque ele aceitou o desafio. Ele falou, se tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, Deus. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quem quer transformar lágrimas em suor? Você sabia que isso é um negócio, eu pesquisei, né? Eu não sou médico, a Rayane depois aí vai passando a verificação, mas eu pesquisei que chama hematidrose, isso. Hematidrose. Que começa a sair o suor com um pouco de sangue. Que quando a pessoa está numa situação de medo extremo, um perigo de morte iminente, uma ansiedade intensa, um estresse físico ou emocional extremo. Irmão, nem que seja saindo suor de sangue, vai sair suor. Não vai sair lágrima não, vai sair suor. A lágrima você já jogou aqui diante de Deus hoje. A partir de amanhã, durante a semana, vai sair suor. Porque a lágrima já foi hoje, já saiu. Agora é dia de resultado, de Deus realizar, trazer sobre você. Isaías 41, 10. Deus vai trazer a vitória na sua vida. Deus te chamou para vencer. Ele fala, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vai dar certo ou vai dar errado, gente? Com essa palavra de Deus. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Você não fica preocupado com o inimigo não, com o adversário. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão.
Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Onde estão esses demônios que tentam tirar a sua noite de sono? A tua paz, a tua tranquilidade? Você vai procurar, e a Bíblia diz que você vai encontrar eles com a retaliação da cultura errada aí que muita gente fala? Não. Você não vai os encontrar, porque Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer em qualquer circunstância. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Para a gente finalizar, João 10, 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Jesus estava falando que a gente é como se fôssemos pequenos deuses, que é uma palavra que estava em Salmos. Você é como se fosse um pequeno, você é um pequeno Deus, como se fosse, não, você é um pequeno Deus. O que isso significa? Você é filho de Deus, você tem o poder que tem em Deus, tem dentro de você. A sua natureza é a natureza de Deus. Então você tem que pensar que vai dar certo, porque a gente cansou de ler aqui hoje que Deus pensa que vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Você tem que olhar para o futuro e vendo as coisas acontecendo. No nome de Jesus, vamos cantar aquela música aqui que vai acontecer, porque vai acontecer no nome de Jesus. Você vai procurar os inimigos e eles não estarão ali. Você vai procurar as lutas e elas vão ter sumido. Você vai rir das lutas. Você vai falar: eu estava preocupado, angustiado com aquilo, com isso. Deus, Ele te chama para ser um espelho dele na terra. Você vai treinar tanto resolver os problemas que te afligem hoje, que você vai começar a fazer cesta com facilidade, basquete, gol com facilidade no futebol. Deus vai te dar um brilho especial.